Shalom, irmãos! Vamos hoje para mais um estudo, né? Nós já estudamos a Paraxá e partiu, né, lá em Gênesis 28, né, que conta um pouquinho ali da história de Jacó, né? Toda aquela questão dele com Labão, com as esposas. E também já estudamos sobre o profeta Oséias, né, que até citou o próprio Jacó ali, quando ele está lá advertindo o povo. E nós vamos ver agora, né, no Novo Testamento, ou continuar, né, o nosso estudo de Mateus, dando sequência agora no Mateus 12. Vamos pedir ao Pai que nos ajude nesse estudo. Pai amado, Pai querido, ajude-nos, Pai. Envia-nos o Espírito Santo neste momento para ensinar-nos, Pai, a Tua palavra preciosa, o tesouro que está escondido na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos revelar, Pai, a cada um que está assistindo, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, ministra os nossos corações. Amém. Irmãos, então nós já vimos ali nos capítulos anteriores, Jesus passando ali todo o processo do seu ministério ali. Mateus vai colocando, Mateus não faz uma coisa cronológica de acordo com os fatos aconteceram, ele faz em tópicos, né? E ali a gente vê que ele mostra como o ministério de Jesus foi acontecendo, né? E também ele vai mostrando assim como Jesus foi sendo atacado. Foi sendo atacado nos seus princípios, foi sendo atacado no seu ministério, com os apóstolos, né, os seus seguidores, como foi atacado com João ali no caso, com os apóstolos, depois os princípios que ele seguia, e depois até os seus próprios milagres que a gente vai ver aqui hoje. Então a gente vê esse processo de Jesus sendo erguendo o seu ministério, né? E também sendo atacado em várias esferas ali. No versículo 12, vai falar um pouquinho, esse capítulo, ele fala um pouquinho da questão do sábado, ele fala um pouquinho da questão do reino dividido, de libertação, ele fala um pouquinho da questão de quem, né, é realmente o reino do Senhor, quem faz parte desse reino. Então nós vamos ver que no início ele vai começar assim: naquele tempo, no dia de Shabat, Jesus foi por entre o trigo e seus discípulos estavam famintos e começaram a arrancar as espigas de trigo e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Que nós já vemos uma acusação, ele afirma que não é lícito fazer o que eles estão fazendo. E nós vamos ver mais a seguir que é uma acusação infundada. Como não é lícito comer. Aí ele, peraí, perdi aqui. Comer nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ah não, perdão, já fui lá. Não é lícito comer no sábado. Vai lá, no 3. E ele, porém, lhe disse: não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Com ele entrou na casa de Davi e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Então aqui, Davi tem acontece, né, lá em... ele relata aqui um acontecimento que Davi foi lá
quando eles estavam, né, fugindo e estavam com fome, Davi entrou e comeu o pão que estava separado, né, do templo ali, para poder alimentar. Apenas os sacerdotes poderiam comer aquele pão depois, né, apenas do dia poderiam comer. E Davi teve fome, estava ali com os seus soldados e comeu. E o que acontece? A própria justificativa, e que não aconteceu nada nem com Davi, foi porque a vida na Torá, a vida está acima de qualquer lei. A manutenção da vida está acima de qualquer lei. Então, por isso, Davi preservou a vida dele e dos que estavam com ele, acima da lei ali do que não poderia comer aquele pão. E aqui Yeshua está tentando mostrar a mesma coisa. A vida está acima de qualquer lei. Isso que Yeshua sempre está tentando trazer à tona, que a lei ela é para o benefício, a lei ela está ali para ajudar, mas que a vida sempre vai estar acima de qualquer princípio, a manutenção da vida. Mas ele cita aqui também: ou não tens lido na lei? Isso era uma ofensa para os sacerdotes, né? Porque você pergunta a pessoa que está ali lendo a Bíblia dia e noite, né? Lendo a Torá dia e noite, estudando, falar: você não leu? Então aquilo ali Jesus já estava alfinetando, né? Bem, que era a especialidade dele, né? Com os fariseus. Ele foi bem enfático. Como vocês não têm lido que nos dias de Shabat os sacerdotes no templo profanam o Shabat e são inocentes? Como assim? No Shabat, né, era proibido fazer várias coisas, né? Tinha a questão de não trabalhar, tinha as leis estabelecidas no Shabat e tinham as leis farisaicas que foram regrinhas que eles foram colocando para evitar de transgredir a lei. Eles foram colocando regrinhas que eles achavam que isso ali ajudaria a pessoa a não transgredir a lei. Então ali Jesus está falando das leis mesmo. Está falando, o sacerdote, ele trabalha no sábado, porque ele tem que ir lá, ele tem que colocar o pão, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Então ele trabalha no sábado. E são considerados inocentes. Por quê? Porque o trabalho ali para Deus está acima de qualquer lei, inclusive a do sábado, porque ele está prestando um serviço essencial. É um serviço ali do templo de manutenção, da adoração a Deus, não pode deixar de ser feito. Então o sacerdote, ele estava trabalhando e mesmo assim ele estava sendo considerado inocente. Então ele fala aqui: esse negócio aqui é pequenininho, acaba me perdendo, irmãos, me desculpa. Aí no versículo 8: porque o Filho do Homem até do dia de Shabat é Senhor. Então o que ele está dizendo ali? Ele criou o Shabat, ele é Senhor desse dia. Ele para ele que foi feito, né? Aliás, ele criou o Shabat para nós, mas por ele e para ele são todas as coisas. E ele é o Senhor, ou seja, ele é quem comanda, ele é quem está ali acima do Shabat. Mas a gente vê que comer e colher no sábado não era proibido para viajantes. Em Deuteronômio 23, 25, fala que todo viajante poderia comer para satisfazer a fome, sem levar nada. O que era proibido era você colher trabalhando ali, né, fazendo a colheita, guardar no celeiro. Mas para uma pessoa que estava com fome ir lá colher com a sua mão e comer, não era proibido.
E era isso que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo, mas eles queriam, na verdade, arrumar uma acusação para Jesus, né? Eles não estavam tão se importando tanto assim com a lei. Eles queriam achar uma brecha na lei para poder pegar Jesus. Essa é a verdade. Então ali eles falam isso mais em Deuteronômio. Aí Jesus usa esses dois exemplos aqui. E em Deuteronômio também nos fala isso, que pode comer para satisfazer a fome, sem levar nada. Em Levítico 24, 5 e 9, se os sacerdotes, mesmo os sábios, trabalhavam no templo, por causa da missão que eles tinham, e não poderiam deixar de cumprir, imagina ainda o mestre Yeshua, né? A missão dele, muito mais ainda importante, né? O Messias estava diante deles, por isso que ele falou, eu sou o Senhor do sábado. Então, o Senhor do sábado, se o sacerdote pode, imagina o Senhor do sábado, o Messias está aqui diante de vocês e ele não pode comer porque ele está em uma missão. Então, ele já coloca essa questão aí também. O sábado foi dado ao homem para o seu bem e não para prejudicá-lo. O sábado é um presente, não é para prejudicar o homem. O sábado é uma forma que os povos antigos eles trabalhavam sem parar, né? 7 dias por semana. E ali Deus estabelece o descanso para ensinar, né, e para nos preservar nosso físico, nossa mente, como nós sabemos que nós precisamos desse descanso, né? Isso nos faz respirar, voltar, ter um tempo com a família, com Deus. Então, é de extrema importância. E aquele povo antigo não tinha isso em mente, né? Muitos eram ambiciosos, mas trabalhavam na agricultura, então agricultura eles tinham que fazer as coisas todos os dias, não se tirava esse tempo, né? E aqui a gente vê desde Gênesis, na verdade, Deus estabelecendo isso, mas esse conhecimento os patriarcas até tinham, foram passando, mas acredito que ao longo do tempo foi sendo perdido pela maioria dos povos, né, que foram se espalhando pela terra, foram sendo perdidos, né, paganizando e trabalhando 7 vezes e sem descanso. E aí foi necessário estabelecer, né, essa lei lá com Moisés, relembrar, né, algo que Deus já tinha estabelecido desde o princípio, desde Gênesis, desde Bereshit. Então, perdão, o sábado foi dado ao homem para o seu bem, não para prejudicá-lo. O amor, a vida, a misericórdia está acima de qualquer lei, pois a finalidade, ou seja, o fim da lei, a finalidade da lei é a vida. Preservar a vida é a salvação. Porque a lei foi... Por quê? Por que a lei foi feita? Para que tem uma lei? A gente... num juiz, as leis de um país, para que existe aquela lei? É para prejudicar alguém? É para a lei falar assim, essa lei aqui a gente vai criar porque a gente quer prejudicar aquelas pessoas que estão fazendo isso, isso, isso. Não, toda lei é feita com propósito bom, de beneficiar, de preservar, de guardar alguém, os seus direitos, né? Então, a lei foi feita para o bem e não para o mal. A lei foi feita para acusar inocente. Você pegar uma lei e acusar um inocente, é para isso, esse é o propósito da lei? Fazer acusação de inocentes, maltratar inocentes? Vou fazer uma lei aqui para maltratar os inocentes. Vou pegar essa lei aqui para maltratar inocentes. Não, a lei não é feita com este propósito, ainda que a gente sabe que a lei e a interpretação da lei faz isso. A má interpretação de uma lei, a gente vê advogados defendendo bandidos e interpretando a lei. Então, assim, a má interpretação da lei vai soltar um bandido.
Então a lei, ela pode ser mal interpretada e criado caminhos para que ela prejudique ao invés de beneficiar. E era isso que Yeshua falava o tempo todo. Esses caminhos, essas coisas, essa religiosidade de vocês, ao invés de auxiliar, ao invés de ajudar, ao invés de preservar a vida, estão acusando inocentes, estão maltratando as pessoas, estão botando fardo nas pessoas que elas não podem carregar. E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles. E eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca, e ele perguntaram para o homem, para acusarem, né, já com a intenção, dizendo, é lícito curar no dia do Shabat? E ele lhes disse, qual homem haverá dentre vós que tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia do Shabat, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem nos dias de Shabat. Disse então ele ao homem, estende a tua mão, e estendeu, e lhe foi restaurada, ali um milagre, né, de criação, a mão foi restaurada. E lhe foi restaurada sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele para ver como poderiam destruí-lo. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grande multidão o seguiram, e ele curou a todos, e o advertiu que não deveriam fazê-lo conhecido. Aí, então, no sábado era permitido fazer obras de misericórdia, era lícito, né, fazer obras de necessidade e obra de caridade. Ou seja, se alguém tivesse, porque as leis do sábado, né, existiam, mas se caso alguém estivesse precisando, né, de exercer a misericórdia com alguém que está ali, talvez caiu na rua, você vai lá, vai pegar o peso, vai fazer, vai ajudar. Então, era lícito fazer. E a coisa de necessidade é necessário, e obra de caridade, ajudar. Então, essas obras eram permitidas no sábado. E ali ele colocou que a cura também desse homem era uma obra de caridade, de necessidade. Assim como uma ovelha caiu no buraco, não pode trabalhar no sábado. Você vai lá, vai ter que puxar, vai ter que pegar peso, que também não podia, vai ter que puxar, vai ter que... Então, mas não é uma coisa de necessidade, né? Misericórdia até com o animal, enfim. É uma obra que era necessária. Yeshua diz, se uma ovelha tá ali no buraco e você vê que é necessário, que me dirá uma pessoa doente, não é necessário curá-la no Shabat? Mas o que acontece? Por conta de coisas financeiras, eles concordavam em tirar uma ovelha. Por quê? Porque tocava no bolso, né? No dinheiro. Mas numa pessoa, eles não têm misericórdia, eles não estão importando com a pessoa, então aquilo vai trazer benefício para eles, né? Então não importava era julgar a Jesus naquele momento. E Jesus dá esse tapa, né, na cara deles. Se eles não tiram as ovelhas de vocês não, né, não preservam a vida, que me dirá uma pessoa. Então ali Jesus fala que o sábado foi feito para fazer coisas boas. E aí depois ele fala assim, ó, que ele foi, curou as pessoas e falou para ninguém falar nada, né? Continuou seu caminho. Para que se pudesse cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo, eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em que a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Aqui o profeta
Isaías, ele está falando que o Messias, ele não entrará em contenda, ele vai ser, não, que 19, não contenderás, não clamarás, nenhum homem ouvirá a sua voz nas ruas, não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. Ele está falando que o profeta, o Messias, o profeta está falando que o Messias, ele não será aquele que vai entrar em contenda, ficar chamando atenção para si, nem prejudicando os que são fracos, já estão frágeis na fé. Ele não vai vir para esmagar e acabar, né, a cana quebrada ali, que ele será humilde, gentil, ele incluirá os gentios no plano de salvação. Que é que ele fala no 21, e no seu nome os gentios confiarão. Então ele fala ali que Yeshua seria assim, humilde, que ele não veio sacrificar mais ninguém, colocar mais jugo nas pessoas, ele não veio fazer isso. Então, cumpre-se o que Isaías falou sobre o Messias. Voltando um pouquinho na questão do sábado, irmãos, eu achei interessante uma colocação que essa coisa das leis, das regrinhas que os fariseus colocavam era tão... Jesus combatia tanto, porque a gente não tem noção de quanto era, que a gente não vive naquela cultura, mas de quanto era hipócrita. Porque, assim, a lei não permitia trabalhar no sábado. Aí, se tivesse uma casa pegando fogo, eles iam lá tirar a pessoa, né, ajudar, mas eles criaram a regra, né, vão criando umas regrinhas, por exemplo, que não poderia pegar os móveis da casa da pessoa, porque ia estar pegando peso no sábado. Mas aí as roupas não podia pegar nada, porque não podia pegar peso no sábado. Olha só que coisa, né? Mas aí a pessoa poderia vestir várias roupas no corpo e sair da casa, porque aí ela não tá pegando peso, não tá fazendo isso, ela tá vestindo a roupa, quantas elas conseguir carregar. Olha bem, é aquela coisa de dar um jeitinho, eles criam uma regra para dar um jeitinho de fazer algo que não faz sentido, que não tá ali preservando a lei. A pessoa não poderia andar tantos metros no Shabat. Aí a pessoa ia lá, colocava uma comida num lugar para ele poder ir lá naquele lugar comer. Aí ele ia até um lugar já distante, num dia antes, colocava comida lá. E aí ele ia andando até aquela distância, que já era o tanto permitido, comia. Isso que ele comia é como se ele estivesse comendo em casa. Então ele comeu em casa aquela comida e ele poderia andar mais um tanto de distância. Então, assim, se criavam caminhos, se criavam coisinhas. Ah, não poderia cuspir na grama, porque você estaria ali molhando o solo, regando, e não era permitido regar, não era permitido plantar, arar a terra. Você não poderia cuspir, porque a terra ia ser cavada e alguém poderia ali pisar e dali poderia germinar uma planta. Então, assim, coisinhas que foram sendo criadas por homens para tentar cumprir a lei de certa forma, mas ao mesmo tempo eles criavam uma forma de descumprir a lei que eles mesmos criaram. Uma hipocrisia, uma coisa sem fim, E Jesus combatia essas coisas, porque as pessoas, como a gente vê, né, os pobres sempre que levam os fardos pesados, que eles não conseguiam cumprir tudo aquilo. É igual essas leis do meio ambiente aí, ambientalista, eles ficam pregando que a gente tem que isso, tem que aquilo, economize água, a luz, tudo, beleza. Mas e o pessoal ricaço que vive naquele luxo, tecnologia, tem fonte de água na casa, tem isso, tem piscina, tem não sei. E esse povo tá economizando as
as coisas só ficam pesadas pro povo. E era assim que eles faziam. O peso ficava no povo e eles mesmos viviam ali, como o próprio Yeshua falava, façam o que eles digam, mas não façam, né, o que eles fazem. Então, por isso eu quis voltar nessa questão que eu achei muito interessante, explicar, elucidar o porquê que Jesus combatia tanto essas questões, porque tinham muitas bobeirinhas, regrinhas que foram sendo criadas que não fazia parte da lei mosaica mesmo. Então vamos lá. Aí a gente viu a questão do profeta, né? De incluir ali. E aí a gente vai para um outro texto na questão do possuído. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou de tal modo que o cego e mudo falava e via. Ou seja, a cegueira e a mudez da pessoa, né, era causada, nesse caso específico, por demônios. E toda a multidão espantada dizia, não é este o filho de Davi? Quando eles citam isso, eles estão citando ali uma promessa, né? Pois havia promessa que o Messias viria da descendência de Davi e governaria para sempre. Então, por isso citaram essa questão, né? Mas o fariseu, ouvindo isso, dizia, este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo e desolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Aqui, irmãos, ele fala que o próprio Satanás seria até muito esperto para enfraquecer seu próprio reino, expulsando ele mesmo. E os seus filhos, porque eles também tinham a prática de expulsar demônios, né? Se eu tô fazendo, Jesus fala, se eu tô fazendo isso por Beelzebu, e os seus filhos estão fazendo por quem? Né? Eles também fazem. E aí ele diz, né? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Se eu não expulso por demônios, eu expulso por Deus. Então o reino de Deus chegou para vocês. O rei chegou. Se o rei chegou, o reino chegou. Então o reino de Deus estava derrotando o reino de Satanás. Olha só. Olha o que ele fala aqui, no 29. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo, e então roubar a sua casa? Irmãos, aqui Yeshua está falando que se o reino de Deus chegou a vós, ele está falando que esse reino não era, né? Não era o reino de Deus. E esse homem forte é Satanás, que estava reinando. E Jesus estava amarrando o homem forte, que é Satanás, para que ele pudesse roubar a casa dele, a casa de Satanás. Roubar os bens, né? Que somos nós, somos os filhos ali. E
a casa dele seria o mundo, aquele tempo em que Satanás estava governando, como a gente já viu nos anteriores. Os demônios, eles sabiam o tempo deles de atuação, de governo, tanto que falaram com Jesus: ei, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Então, assim, Jesus invadiu a casa. Jesus veio e invadiu essa era que era de Satanás. E eles não esperavam isso, esse plano. E ele invade e salva os cativos. Jesus invadiu a era daquele tempo. Nós somos do reino de uma era por vir. E essa era do porvir invadiu a era presente através de Yeshua. Ela invadiu essa era através de Yeshua e através de nós que estamos instalando o reino dele aqui. Ele, né, inaugurou o reino e nós estamos instalando o reino, nós estamos vivendo o reino nessa terra. Só que o reino tá lá no porvir, tá lá no futuro. Mas nós já estamos vivendo através de Yeshua, através do sacrifício que ele fez, através da nossa remissão, da nossa santidade, da nossa mudança de atitude. Nós estamos vivendo o reino nessa era. O que Satanás não queria, não esperava, porque ele teve o governo dele. Ele pegou de Adão lá o governo, mas ele perdeu porque Jesus veio. Um homem mais forte veio e prendeu o homem forte, que era Satanás, e roubou, e invadiu, e tá limpando, roubando. Por que ele fala isso logo depois que ele fala do endemoniado? Porque ele tá falando ali: eu tô expulsando os demônios, eu tô tirando, eu roubei, eu tô vindo aqui para pegar, para roubar, para pegar de volta. Que o demônio tá ali semeando, tomando conta. Então, por isso que ele, logo que ele faz isso, ele fala desse tema, né, que parece que tá desconexo, mas não tá. Ele tá falando que ele invadiu para libertar esses que estão cativos. Então, ele é aquele que era, que é e que há de vir. Aleluias! O reino dos céus, então, é conquistado à força. Jesus usou de força. Jesus invadiu a casa. Ele amarrou Satanás e ele está libertando os cativos dessa era, né? Daquela era, dessa que estamos, porque nós iremos depois usufruir da era do porvir com ele. Nós somos de outro reino, mas estamos usufruindo aqui. Aí ele fala que quem não está comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Aí, antes ele fala a questão, né, do reino dividido, né, de Satanás, não é besta de ficar expulsando o próprio Satanás. Então ele fala que um reino fraco é um reino dividido. Por isso, irmãos, não podemos fazer divisão. Nós temos divisões teológicas, nós temos divisões, às vezes, né, de religiões protestantes, tem subdivisões, né? Mas não podemos ser divididos. O nosso mestre é o mesmo, é Yeshua. Se seguirmos os passos dele, não tem mais o que dividir. É só seguir o exemplo dele, é ser imitador de Cristo, aí não há divisão. Não há divisão. Imitemos a ele. Então, irmãos, um reino dividido é fraco e a gente vê que Satanás usa essa estratégia o tempo todo para dividir o povo, para dividir uma nação, é criando contenda, é criando divisão. Ele mesmo semeia correntes diferentes para poder
dividir o povo. E às vezes a pessoa acha que eu sou do lado de cá porque eu tenho a mentalidade assim, porque eu descobri isso, porque eu sou assim. Aí o outro, não, porque eu tô vendo isso e eu sei disso e por isso eu sou do lado de cá. Irmãos, isso é semeado propositalmente para dividir as pessoas, para dividir ideias teológicas, ideias partidárias, políticas, tudo para dividir as pessoas, tudo para dividir e para criar contenda. Por mais que então a gente tenha opiniões diferentes, isso não pode ser mais forte do que o amor, mais forte do que a nossa missão, mais forte do que imitar Jesus. Essa é a nossa missão principal, é imitar Ele e é falar dele. As outras coisas são secundárias, ainda que nós discordemos de vários temas, nós vamos priorizar o amor, né, a tolerância e ser imitadores de Cristo. Vamos lá no 30. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que ele quer dizer aqui? Tá fácil de entender, né? Mas é uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. Não existe esse meio termo, esse tá morno, esse tô ali no em cima do muro. Não, ou estar com Cristo ou estar trabalhando para as trevas de alguma forma. Se você não está com Cristo, não está com sua mente sendo invadida e invadida no que o Espírito Santo não é invasor, né, irmãos? Ali, mas está sendo nutrida pelo Espírito Santo dia e noite, você estará sendo usado espiritualmente, porque o mundo espiritual existe, quer a gente queira ou não. E se a gente não está, mas eu não sou da igreja, não quero nada, mas eu também não estou fazendo nada de errado para minha vida, mas o seu lado espiritual vai ser atacado. Você vai estar sendo usado, muitas das vezes sem nem perceber, por coisas espirituais das trevas. Porque se não é a luz que está em ti, se não é a luz que buscamos, inevitavelmente vamos caminhar para as trevas. Vamos ser influenciados pelas trevas, ainda que não percebamos, ainda que seja uma coisa sutil. Às vezes tem pessoas que levam uma vida toda, uma vida boa, uma pessoa boa, mas ela em determinados momentos vai ser usada pelas trevas. Vai ser usado para atrapalhar a obra de Deus, vai ser usado para falar uma palavra errada para o irmão. Assim como nós que estamos com o Espírito Santo, né? Pedro que estava ali e falou, e Jesus falou, sai para lá, Satanás. Ele estando ali com Jesus foi usado. Que me dirá nós e que me dirá quem não está buscando essa luz, buscando o reino espiritual, né? Então a guerra espiritual existe. Se você não está ajudando, você está atrapalhando. Ali Jesus também estava falando isso porque ele estava expulsando os demônios das pessoas. Mas aí depois, em seguida, ele vem falar o quê? Ele fala a questão de que a pessoa vai ser um pouco mais à frente, que a pessoa tá a casa tá limpa ali, né? Ele vai expulsar o demônio, a casa vai ficar limpinha, a pessoa tira o lixo. Mas aí, se você não recebeu o reino de Deus na sua vida, a pregação do evangelho, aquilo ali não vai servir, não vai adiantar. Vai voltar pior. Então ele fala ali, se vocês não estão me ajudando, porque eu tô aqui expulsando demônio, vocês estão aqui me questionando, né? Fazendo uma colocação, vocês estão aqui me questionando, vocês estão me atrapalhando, porque esse povo que era para estar crendo aqui, está sendo induzido pelo esse tipo de pergunta de vocês, pela essa religiosidade de vocês, ao invés de estar pregando o reino para elas, vocês estão atrapalhando elas a ganhar a libertação completa, porque os demônios vão voltar, porque o lixo vai ser removido, mas não da forma correta.
Então eles estavam atrapalhando a Jesus, semeando dúvida e estabelecendo regras humanas ali para aquelas pessoas ficarem presas nas regras. Então, às vezes as pessoas querem tirar o lixo da vida delas sem Jesus, sem a pregação do reino do evangelho. Ah, eu vou fazer coach. Ah, eu li um livro que tem uma terapia tal. Ah, um livro de autoajuda, um livro de não sei o que. Legal, pode usar desses atributos, mas tudo pautado também na palavra, de acordo com a palavra, e o próprio Espírito vai fazendo essa obra em nós. Então, às vezes a pessoa vai fazer pela força dela, né? Pela força das teologias, das filosofias dos homens, e aí vai ficar o vazio, porque o vazio, quem preenche é Jesus, é o reino, a pregação do reino. Então esse vazio vai ficar e Satanás vai voltar com mais ainda. E como eu falei, né? Depois eu vou ler e vou comentar aqui para vocês. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém, aqui no 31 que eu pulei, porquanto eu vos digo, toda espécie de pecado blasfemo se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Porque blasfemar contra o Espírito é atribuir o que atribuir a Satanás ou a outro ser o que é obra do Espírito Santo. Isso é a blasfêmia. Ali eles atribuíram o que o Espírito Santo, que o próprio Jesus estava fazendo, eles atribuíram a Beelzebu. Eu esqueci de comentar que Beelzebu provavelmente é Baal, né, naquela cultura, um deus cananeu da tempestade que competia com a adoração a Yahvé no Antigo Testamento. Satanás era tido como o espírito que atuava no culto a Baal. Então eles estavam atribuindo ali a Satanás, a Beelzebu, que era cultuado pelos cananeus. Eles estavam atribuindo aquilo que Jesus estava fazendo a ele. Então isso é uma blasfêmia contra o Espírito, atribuir coisas que Deus está fazendo, que Jesus está fazendo, o Espírito está fazendo. Então temos que ter cuidado quando a gente julga igrejas, quando a gente julga pessoas, porque a gente não sabe, né? E se a pessoa está usando o nome de Jesus ali, irmãos, independente da vida da pessoa, se a gente concorda com a forma que ela está fazendo ou não, ela está usando o nome de Jesus. Então, não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós, né, fazermos colocações. Se ela faz rituais, outras coisas ali junto, aí deixa Deus, né? Já falei, já comentei e peço perdão a Deus porque não cabe a nós, né? Porque está sendo feito certas coisas em nome de Jesus. Então, é melhor a gente calar, fechar a boquinha, né? E deixa que Deus resolve. Então, vamos lá. Eu vou no... Aí ele vem falar da árvore. Que não, o Espírito Santo, né, não será... E quem falar a palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas alguém que falar contra o Espírito não será perdoado, nem no mundo, nem nesse mundo, nem no vindouro. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida por seu fruto. Então, nós conhecemos um pouquinho de uma árvore, às vezes a gente vê uma árvore e parece estar saudável. Mas aí quando aquela árvore começa a dar o fruto, tá todo estragado, já nasce mirrado, às vezes uns frutos meio mirradinho, fruto... Aí você vai saber, essa árvore aqui tá com algum problema, tá com falta de nutriente, ou tá com alguma praga. E aí você tem que cuidar daquela árvore ali, porque ela tá com mau fruto, ela é uma má árvore, ela tá com algum problema. Então é assim, Jesus usa esse simples exemplo para mostrar que muitas das vezes só percebemos por conta do fruto doente, né? Que uma árvore está doente.
o caráter de uma pessoa. Ele usa ali para mostrar que o caráter de uma pessoa é revelado por meio das suas ações e das suas palavras, ou seja, dos seus frutos. Então, às vezes a pessoa aparentemente é uma pessoa que tá, né, ali correta, mas através daquilo que ela fala e muitas das vezes do que ela faz, você vai ver que aquele fruto ali, as ações dela geram o quê? Geram coisas boas, geram contenda, geram dúvidas, geram. Então, através dos frutos dessas ações dela, você vai saber, né, se a árvore é boa ou mal. E ali ele está falando dos fariseus, que os frutos deles eram maus. Eles estavam ali, não estavam aceitando o próprio Messias, não estavam aceitando a cura de ninguém, expulsar demônios de ninguém. E se o fruto que Jesus estava dando ali também era bom, estava conhecendo então a árvore que era Jesus, que era boa. Os frutos que ele estava dando, ele estava curando, ele estava cuidando de pessoas, ensinando. Então os frutos eram bons e a árvore era boa. E os fariseus estavam ali semeando dúvida, querendo pegar as ações, as palavras deles. Então, essa questão do fruto e da árvore. Ó geração de víboras. Mais uma vez ele ataca ali a questão da geração, não só dos fariseus, mas da geração. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Não tem como uma pessoa que tem o mal no coração